ele falava uma coisa interessante, né? Ele fala da proximidade de Lula com Putin. E ele retomou um episódio de 2013 em que o Putin ele fez um discurso que ele dizia o seguinte, que ele sentia uma missão de unir, né, todos os povos russófonos em um só. E ele muito bem lembrou do discurso que levou Hitler a invadir os Sudetos, né, que era unir num grande império todos os povos germânicos. Ou seja, nós estamos vendo o nosso presidente, que já chamou o presidente anterior, Bolsonaro, de fascista e nazista. Há que se lembrar o discurso que ele fez, em que ele disse a uma plateia de estudantes que devem fazer de tudo, menos estudar, que vocês conheceram nos últimos 4 anos que é davismo, que é fascismo. Né? E enquanto ele está ao lado de alguém que tem um discurso igual ao de Hitler. Né? Vamos juntar os povos russófonos no império, do jeito que Hitler discursou juntar os povos germânicos no império, né? Que foi a desgraça do Terceiro Reich. E no final desse artigo, o professor Denis Lehrer, ele falava o seguinte, o Putin, ele faz parte de uma onda de anti-ocidentalização. E cabe lembrar que o Ocidente, né, falar em Ocidente é o mesmo que falar em civilização. E falar em civilização é falar em império do direito, é falar em primazia da pessoa humana, é falar em respeito irrestrito à liberdade e à igualdade, é falar num projeto que foi semeado pela filosofia cristã. Então, falar em Ocidente é falar em Cristo, seja de maneira religiosa, seja de maneira filosófica. Até para os que não acreditam, né, não têm fé. A filosofia cristã, ao lado da fé cristã, ela moldou o sistema ocidental, que é a civilização, que nos garante direitos e garantias fundamentais. Porque se nós não somos filhos de Deus e se em nós não há substância de Deus, nós não temos na natureza direito a nada. O cachorro já reivindicou direito a alguma coisa? Não, a gente que é meio bobo e fica criando direitos dos animais e a gente fica se animalizando, a gente fica se reduzindo, quando, na verdade, nós só temos direito a ser livre porque nós temos a substância de Deus. E se não quiser pensar no aspecto religioso, porque nós somos oriundos da razão primeira de todas as coisas, pode ser Deus, o Big Bang ou qualquer outra coisa que o valha, mas, ao mesmo tempo, apesar de criações dessa coisa criadora, nós guardamos a capacidade de criar. Então, nós só temos direitos fundamentais, nós só podemos falar em direito à liberdade, só podemos reivindicar direito à igualdade, se nós aceitarmos a filosofia cristã, que foi a única que permitiu fazer nascer o Ocidente, que é a civilização, e agora a gente vê um presidente que a gente falava aqui, 7 de setembro, democracia, soberania e união. Agora, que raio de democracia é essa, mais uma vez? Também pela ótica da sua aproximação com o Vladimir Putin, essa abertura de pernas escandalosa que fez com que ele negasse a venda dos blindados Guarani adaptados para ambulância para a Ucrânia, e dentro desse processo de anti-ocidentalização. Porque a gente viu o Lula voltar a falar aqui de uma moeda em alternativa ao dólar, a gente vê o Lula voltar a falar da moeda chinesa, a gente vê o Lula afagando o Irã, a gente vê o Lula afagando a Rússia, afagando a China, afagando gratuitamente países como a Venezuela. Gratuitamente não, porque custa para o povo brasileiro. Porque se fosse gratuitamente, ele não emprestava dinheiro. Mas ele tem o projeto Sugar Daddy da América Latina e Caribenha. Então ele vai afagar o Maduro, ele dá uma afagadinha no Castro, ele dá uma afagadinha no Putin, ele dá uma afagadinha em tudo que não presta. Né? Ele dá uma afagadinha no Ayatollah, e já de cantar Elis Regina tem sempre um Ayatollah para tolar, Alá, e o povo cada vez mais down
no Ocidente. Então, assim, o Lula aderiu e faz parte da engrenagem desse processo de antiocidentalização, que, no meu ponto de vista, é o anticristo. É o anticristo. Desculpa te interromper, eu só acho, né, veja, eu sou cristão, sou católico apostólico romano, só acho que a pretensão do anticristo e de Lúcifer, suponhamos Lúcifer, Azazel, qualquer um que seja daqueles anjos caídos, eu acho que o nível deles é muito mais alto. Acho que você rebaixou o anticristo. Mas tudo bem. Eu acho que esses indivíduos aí, o nível deles é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que até para a categoria maldade são muito ruins. Eu acho que a grande a ação mais desprezível é a sua mediocridade. Eles são medíocres mesmo. Olha que coisa curiosa. Quando você trouxe o. Desculpa ter te interrompido, mas, cara, Não, você não, fala. tinha acabado mesmo. Você tem o dom de despertar as ideias das pessoas, isso é maravilhoso. Quando você trouxe o Dennis, eu acho que é Dennis Rosenfield, eu conheço o Dennis Rosenfield, que eu era palestrante na DESG do Rio Grande do Sul, ele também, mas a gente nunca se encontrou. Eu li os artigos dele, ele é muito cortejado, ele é muito cultuado e muito reverenciado, porque ele é bom. O cara é bom, ele sabe o que fala. Tá? É interessante que mostrou os erros e as falhas que o Putin ele foi cometendo, em especial em ouvir determinadas figuras, determinados bruxos. Ora, todo governo, normalmente, quando ele está mais autoritário, tem sempre um bruxo de plantão. Né? Vamos supor que ali na questão de governo autoritário, mas houve um Richelieu, você teve um Rasputin, no Brasil você teve uma E a figura espetacular. Rasputina agora no Brasil. É maravilhoso. Foi muito bem ter colocado, porque até a gente poderia fazer alguns paralelos comportamentais, né? A Rasputina e o Rasputin. Então você tinha. E ele identifica que o Rasputin do Putin é um cara, acho que é alguma coisa do Guin. Eu nunca li esse cara, mas ele faz uma pregação do pan-eslavismo. E se diz que o Putin incorporou o pan-eslavismo do sei o quê, Dugin, ou Dugin, esse é o nome dele, eu nunca li. Né? É interessante, porque a ideia do pan-eslavismo é como o pan-germanismo. Dá para fazer um paralelo com aquilo que você viveu na década dos 30. Mas olha que coisa curiosa, Pavinato. Infelizmente, não dá tempo, porque são muitos elementos. Mas eu vou até fazer umas exposições sobre isso no futuro. Eu vou montar algumas exposições sobre relações internacionais e geopolítica e as teorias da geopolítica. Mas na década dos 30, quem quiser, por favor, entra no Instagram, que eu vou deixar. Meu Instagram é Marcelo_Suano, que eu vou deixar as dicas de quando isso vai acontecer. Tá? Mas olha que coisa curiosa. Na década dos 30, surgiram umas teorias da geopolítica que pregavam que uma potência, um país só poderia ser poderoso realmente se ele conseguisse produzir uma economia organizada autarcicamente. O que é isso? Tudo o que ele precisa é produzido apenas por ele. Ele não vai lá fora em busca de trocas comerciais. Ele o faz apenas por questões de conveniência, mas não por necessidade. Razão pela qual você teria que conquistar um espaço territorial gigantesco, uma expansão territorial. Não à toa que o principal personagem disso foi um cara chamado Haushofer, um alemão, que ele pregava que o mundo deveria ser dividido em 4 pan-regiões. Teria a Pan-Rússia, a Pan-América, a Pan-Ásia e acho que é Pan-Europa, Eurásia, a Euráfrica. A Euráfrica seria aquilo que corresponderia ao domínio da Alemanha, porque ali você produziria tudo. E nesse aspecto, haveria a consolidação de buscar regiões que naturalmente deveriam pertencer àquele país. Por quê? Porque o povo que lá ocupa é da mesma cultura. Por isso, você poderia fazer a expansão naturalmente. E depois você faria uma expansão imperial, conquistando domínios. Basicamente é isso. Olha, é interessante. Eu falei muito rápido, atropelei algumas coisas, mas olha que coisa curiosa. O que ele identificou, o Dennis Rosenfield? Que a partir da tese do Dugin, o Putin pregou o pan-eslavismo e a incorporação de regiões que naturalmente seriam russas. Seriam russas porque as populações ali são eslavas russófonas e são eslavas da cultura russa, ou seja, é o mesmo povo.
Mas há uns dados que, para mim, me angustiam, porque o raciocínio do russo é um raciocínio sempre preocupado com a segurança e com a defesa. Por isso, o ponto de partida dele é sempre, não é geopolítico. Aquilo que eu estava falando é a teoria do poder, olhando o espaço territorial. É Até porque geoestratégico. hoje Oi? não existe mais geopolítica. Hoje a gente está vendo a política sem gel. É mais... é mais ou menos isso, está indo a seco. Não sei se eu entendi corretamente, é isso aí. Mas olha que coisa curiosa, a forma como eles estão trabalhando, os russos, é geoestratégico. Como assim? Como eles pensam sempre a segurança e a defesa, eles olham o espaço territorial da perspectiva de como colocar tropa ali para se defender de uma invasão. O raciocínio do Putin é totalmente geoestratégico e ele quer a ocupação de espaços territoriais que impeçam um avanço de tropas no seu território. Aí incorpora a teoria do Dugin, que é, eu acho que é essa a pronúncia, que é do pan-eslavismo, que cai como uma luva. Qual é o grande problema? Que aí vem o problema da questão da anti-ocidentalismo ou anti-ocidentalização. O problema é que o Putin, ao fazer isso, ele olha e diz: essa ordem mundial foi criada exatamente pela civilização ocidental. As pessoas podem não querer ser ocidentais, mas bebem nas fontes do que o Ocidente produziu. O problema todo é que a nova ordem mundial não pode mais ter o Ocidente dando as rédeas. E dar as rédeas significa que a cultura que ostentou-se como herdeira do Ocidente, que são os Estados Unidos, não podem mais controlar a realidade mundial. E aí, uma associação entre alguns países para confrontar o poderio americano e de seus associados. A Europa, com todo respeito, a Europa está numa queda livre. A gente não sabe o que vai ser da Europa. A Europa já não é mais o Ocidente que era. A Europa está em decadência, infelizmente. Só resta dos Estados Unidos, que está em decadência também. Aí é que entra a lógica do que o Dennis Rosenfield colocou no seu artigo e que ele fala que o Putin está colocando. Junta pan-eslavismo, raciocínio geoestratégico e, nesse sentido, se ele quer se proteger da invasão, só pode se proteger da invasão daquele que quer preservar uma ordem que não dá espaço para a Rússia. Por isso eles estão se voltando contra o Ocidente. Vamos para o Lula? O que o Lula está fazendo? O Lula teve o pan-eslavismo, o pan-germanismo, o Lula está fazendo o pandemônio. Olha, é o pandemônio mesmo, mas a única coisa boa disso tudo, do fundo do coração, sabe qual é? Ele deu um belo de um tiro no pé. Porque o sonho dele era conseguir a graça divina recebendo um prêmio Nobel. Nunca que o Ocidente vai dar para ele o prêmio Nobel, se aliando a indivíduos que estão confrontando exatamente o Ocidente, sua prática, sua sociedade e seus valores. Apesar de, no caso da Rússia, os russos terem tentado ser Ocidente. Eles tentaram, foram recusados por erros dos ocidentais, que deveriam ter trazido o russo para colocar no colo do Ocidente ao invés do colo da China. Só para concluir, Pavinato, a única coisa que pode preservar esse sonho do Lula de receber a graça do prêmio Nobel é que, se nós pararmos para prestar atenção, existe um país cujo parlamento indica os membros do conselho que elegem ou escolhem aquele que irá receber o Prêmio Nobel da Paz, que é a Noruega, que, curiosamente, é o país que tem a maior percentual de doações para o Fundo Amazônia, que, curiosamente, tem 34% de uma empresa que faz exploração de alumínio naquela região, que, curiosamente, cometeu um pequeno crime ambiental que não foi noticiado em quase lugar nenhum, mas, infelizmente, acabou sendo noticiado, e, curiosamente, fez de conta que nada aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Que ainda mantém a esperança deles. Eu não sei se a Amazônia vale trilhões de dólares, mas, de certa forma, se nós virmos, melhor dizendo, essa sequência de política, ela pode custar um prêmio Nobel.